Oi, pessoal. Vim aqui fazer uma live. Ontem eu não fiz live nenhuma, hoje estou querendo muito fazer. Tudo bem com vocês? A live de hoje vai ser com o empresário Júnior Durski, que é o proprietário da rede Madeiro. A grande discussão no momento no Brasil é a retomada. Todo mundo só fala nisso, né? A retomada dos negócios, do trabalho, as redes. Hoje eu vi de manhã uma entrevista do presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, ele dizendo que 20% não vai reabrir, 20% dos restaurantes e bares que fecharam não vai reabrir, e que, na verdade mesmo, 3 a cada 5 estão com problemas muito sérios para prosseguir. Então a coisa está muito séria, muito complicada. E o Júnior tem uma larga experiência nesse negócio da alimentação, que é o negócio dele. Tudo bem? Oi, Com Lenda, tudo você? bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem na mais completa desordem. Eu tenho dito, tirando o ruim, tá tudo bem. É verdade. Me diz uma coisa, o Júnior, você tem quantas lojas hoje? Hoje nós temos 199 restaurantes. Nossa, então está tudo desatualizado mesmo nas redes. Eu, pesquisando, tinha 50, 77, 80, tinha vários números. A Então são gente 100. 199. Caramba! Nós É temos de resposta, hein? 150, temos 158 restaurantes Madeiro e 41 restaurantes Jerônimo, que nós temos duas marcas, né? Ah, é? E essa outra é mais no sul? Não, nós temos aí no Rio de Janeiro, temos São Paulo, é Ah, é? uma rede de hambúrguer, só hambúrguer, daí a gente não tem pratos, carne, massas, aí é uma rede que a gente fez pensando com dois objetivos. Primeiro, nesse público millennial mais ligado com tecnologia, então você compra no restaurante tudo com totem de autoatendimento, você pode entrar no restaurante e comprar no teu aplicativo, no teu celular, e também é um produto muito olhando muito o delivery, sabe? Ele sai do restaurante e chega muito bem em casa. O Madeiro chega bem, não chega tão bem, o Madeiro chega bem, mas esse chega especial. E, inclusive, você pode, se demorar muito na viagem, você pode deixar no micro-ondas, pode colocar lá um minutinho no micro-ondas, ele volta a temperatura sem perder a qualidade, sabe? Mas é só hambúrgueres. Você conseguiu manter, desde que começou o isolamento social e a pandemia, você conseguiu manter o mesmo número de funcionários? Porque eu tinha visto uma entrevista sua bastante preocupado logo no início, né? Isso, nós tínhamos, quando começou a pandemia, nós começamos nós tínhamos 8 mil empregados e tivemos que fazer, infelizmente, a demissão de 600 pessoas, que eram exatamente as 600 pessoas que estavam prontas para a expansão. Como nós imaginamos que a expansão atrasaria muito, evidentemente, por conta da pandemia, a gente demitiu esses 600 pessoas, mas com muito critério. E a gente fez aí um programa que eu acho que vale comentar, desses 600 empregados, 150 eram administrativos, arquitetos, engenheiros que estavam construindo os restaurantes e a gente parou todas as obras. O plano deste ano seria abrir 65 novos restaurantes. Então, a gente estava com uma velocidade muito boa, construindo muitos restaurantes. E, evidentemente, que com isso a gente vai reduzir. Espero ainda terminar o ano com 35 novos restaurantes. A gente já Ah, abriu. ainda assim, é? A gente espera que 35 a gente abra. Nós abrimos já 10 restaurantes esse ano e queremos abrir mais 35. Então, fecharia o ano com 45 novos ao invés de 65. Mas a gente dispensou esses arquitetos, engenheiros,
e que são as pessoas que ganhavam mais, que tinham um salário mais alto e, evidentemente, não teria trabalho. Mas como nós pagamos a indenização do aviso prévio e pagamos também mais os 40% da multa do FGTS, e eles liberaram o FGTS, então todo esse pessoal tem um caixa aí que eles podem passar 5 ou 6 meses sem ter muito prejuízo na sua qualidade de vida. E nesses 5 ou 6 meses, a gente volta à expansão e recontrata esse pessoal. Então, eles passam bem, vamos dizer, esse tempo. E as outras 450 pessoas eram trainees, que a gente estava treinando para as aberturas dos novos restaurantes. Com esse pessoal, que eles tinham uma rescisão muito pequena, porque nem aviso prévio tinham, porque eles estavam em contrato de experiência, a gente fez aqui na empresa um programa chamado Tamo Junto. Que é isso? Nós dispensamos esse pessoal e mantemos o contato pelo menos 3 vezes por semana com lives, em lives com todos eles, e inclusive ministrando cursos de espanhol, cursos de inglês, que a gente pode ir ensinando à distância. E a gente a gente está doando para cada um desses trainees R$ 500 por mês. Nós temos uma característica na nossa empresa que a gente fornece residência para quase todos os nossos empregados. Então, todos os nossos empregados, a gente aluga casas, apartamentos, próximo do restaurante, normalmente menos que 15 minutos caminhando a pé. E essa casa a gente mobília e equipa de maneira que eles tenham bastante conforto. Eles têm uma sala que tem que ter uma televisão de pelo menos 42 polegadas, que tem máquina de lavar roupa, que tem forno de micro-ondas, etc, etc. Tudo muito bem equipado. E a gente oferece essas residências para que eles morem muito próximo do restaurante, e aí com isso, então esse é um benefício que a gente dá para essas pessoas, e a gente contrata todas essas pessoas no interior em cidades mais próximas. Traz para Curitiba, treina durante 60 dias normalmente, e elas voltam para os restaurantes daí para morar nessas residências e trabalhar nos restaurantes. Então, nesse caso agora, eles voltaram para a casa dos pais, da onde eles vieram para treinar, e a gente doa R$ 500 por mês para eles, e a gente doa porque eles não são empregados. Nós rescindimos o contrato, então nós doamos 500, que evidentemente é menos do que o 1.400, que era o salário inicial que eles ganhavam, mas é o momento de todo mundo apertar o cinto, então eles conseguem passar esse período de 3, 4, 5 meses com esses R$ 500, até que a gente consiga recontratá-los, sabe? Então, é bacana isso, né? Porque também eles podem recorrer ao recurso aos R$ 600 do governo, não os impede. Não impede, evidentemente, porque eles não estão vinculados, não estão trabalhando com ninguém, não estão trabalhando conosco, mas nós doamos, porque resolvemos doar os R$ 500 por mês. Quer dizer, com isso eles aguentam passar. E eles estavam acostumados, evidentemente, a passar uma vida dura. Então, claro, continua dura agora. Infelizmente, neste período a gente não traz, mas a gente mantém. Então, a gente achou que seria uma boa alternativa, porque, por outro lado, a gente tem que equalizar nossas contas, você tem que acertar as contas para poder manter a empresa. Não é melhor a gente manter os 7 mil que ficam do que você eventualmente correr um risco de ter um problema financeiro na empresa e não pagar alguém. Não é o nosso caso, a gente está bem de caixa, mas a gente não sabe quanto tempo dura essa... Vai durar. Eu acho que já está começando a abrir, né? O mundo inteiro está começando a abrir. A Itália já abriu, a Alemanha já abriu. Aqui temos, além do vírus, essa questão política, né? Que está pegando muito. É muito grande, né? A gente está atrapalhando também a gente a entender melhor essa situação, né? Pois é. E eu moro em Curitiba, então o nosso head office é em Curitiba. A gente é do Sul. O Sul tem uma característica, por exemplo, aqui em Santa Catarina, nosso estado vizinho, todo o comércio, inclusive todos os shoppings de Santa Catarina, e nós temos muitos restaurantes, em quase todos eles, em Santa Catarina, todos os shoppings estão abertos há 3 semanas já. E está tudo funcionando normal, porém mais devagar, sabe? O movimento do shopping é muito menor do que era antes. O shopping deve ter lá uns 40% menos pessoas no shopping,
sabe? Então, com isso, evidentemente, não tem aglomeração, não tem nada, porque mesmo essas pessoas, por mais que esteja liberado, todo mundo está se cuidando, senão apavoradas. É, todo mundo em pânico. Mas é Pois é. diferente de São Paulo, por exemplo, que está fechado, né? Vocês já estão abrindo, já tá... Eu falei com o Greca, ele está empenhado em abrir também, né? Hoje parece que teve uma reunião dos comerciantes com ele também para pedir para abrir mais. Então a coisa está indo mais fácil no Sul, né? Tá indo mais fácil. Também tem outros estados, por exemplo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que também está aberto. Nós temos restaurante em Campo Grande, no shopping em Campo Grande. O shopping também está aberto, está tudo funcionando. Sempre com menos fluxo de pessoas, mais até regulado, limitado a quantidade de pessoas que vão no shopping. Então, com isso, não tem aglomeração nos shoppings e nem nos restaurantes. Evidentemente, a gente tem uma redução aí de 30% na venda desses restaurantes que estão abertos, porque nós temos uma limitação, uma diminuição de número de cadeiras para que a gente mantenha o distanciamento de uma mesa a outra. Então, a gente, em uma mesa pode sentar, em outra a gente reserva para o Covid, e a outra pode sentar, a outra está reservada. Então, a gente tem menos oferta de cadeiras, de espaço. Lugares. Né? Pois é, mas só de você dizer que pretende abrir mais 35 lojas já é estimulante, porque o que os presidentes de sindicato e as pessoas de bares e restaurantes estão dizendo é que vai haver um estrangulamento, que 20% deles vão fechar, que muita gente não vai conseguir voltar, 3 em cada 5. Enfim, a coisa está muito complicada. Vocês, então, estão numa situação mais confortável, porque também planejaram de outra maneira. Né? Assim, eu não tenho dúvida que 20% é ser otimista dos restaurantes e bares que vão fechar. Eu, pelo que eu tenho visto e ouvido e conversado com meus colegas de trabalho, eu nunca considerei alguém que tem um restaurante um concorrente, muito pelo contrário, eles são colegas de trabalho, até porque nunca... Por exemplo, as pessoas das grandes capitais que almoçam fora todo dia, porque estão muito longe de casa, elas nunca vão no Madeira ou no Jerônimo todos os dias. Claro que um dia vem no Madeira, outro dia vai no Coco Bambu, né? Tipo assim, claro que vai variando. Vai variando, vai no Rasca, ou seja lá onde for. Né? Então, mas eu tenho ouvido aí, assim, a maioria tem problema hoje, que o problema é caixa. Evidentemente, no Brasil, a gente sabe que o brasileiro nunca foi de ter poupança, o brasileiro foi de ter dívida. E quando pega num momento desse, evidentemente que desregula tudo aquilo que estava funcionando. Além do que, todo mundo sabe, e ninguém pode pensar diferente disso, que o movimento de todos os restaurantes, de todos os bares, de todas as lojas de sapato, de todas as lojas de roupa, etc., etc., vai diminuir, porque vai se regular a quantidade de pessoas que vão estar no mesmo momento no shopping. Esse é uma diminuição. Como pior que isso, vai ter menos dinheiro na economia. Evidentemente, nós vamos ter aí uma crise e as pessoas vão ter muito menos dinheiro para gastar e vão comprar menos por conta da grande crise econômica que está aí. Da qual não poderemos fugir. Mas os restaurantes, por exemplo, se adaptaram, muitos deles que não tinham delivery. Você já tinha delivery? Não, nós estava começando um delivery, sabe? Eu sempre fui contra, assim, eu nunca fui muito a favor de fazer o delivery no Madeiro, tanto que nós fizemos essa nova rede chamada Jerônimo, que ela, assim, é muito mais focada no delivery. E eu sempre achei que o Madeiro o que eu queria servir, o que eu queria que o nosso cliente tivesse, uma experiência completa, que faz parte do atendimento, esse atendimento muito eficiente, mas muito respeitoso e até um atendimento assim muito humilde que a gente faz, que é a nossa característica. O ambiente, o espaço, os projetos arquitetônicos que a Kathleen, minha esposa, que faz, que são sensacionais, a música que a gente está tocando. Então, tudo isso faz parte
da refeição e da experiência. É diferente de você pegar um cheeseburger do Madeiro dentro do restaurante com toda essa estrutura ou você comer na praça de alimentação. Isso muda a tua experiência. Então, eu não queria que nós mandasse para casa de alguém. Evidentemente, também todo mundo sabe que quando pede um delivery e 15 minutos, 20 minutos depois, ou 10 que seja, vai chegar em casa, não é a mesma coisa. Não é. Uma pizza na pizzaria servida na mesa fumegante e aquela quando chega em casa muda. Todo mundo sabe disso quando pede delivery. Então, eu tinha lá uma restrição, mas a gente estava testando e tentando melhorar o produto, a entrega, a agilidade, o tempo. E nisso vem a pandemia e nós começamos aí nós estava com da nossa venda total, o nosso delivery representava um pouco menos que 15% e hoje ela representa 35% do que deveria ser o 100%. Não é 35% da venda de hoje, porque a venda de hoje é só praticamente o 35% e mais alguns restaurantes aqui do Sul, né? Então, nós aumentamos aí 7 vezes o delivery durante esses últimos 2 meses. E você está acompanhado, aí ficou mais sensível ao delivery, agora você acha que... Bom, não tem outro jeito também, né? Mas você, pessoalmente, acha mais viável? Não, eu acho sim. Não te incomoda tanto, é isso que eu quero saber. O que te não, incomodava antes? É que antes eu tinha a alternativa de trazer o cliente para o restaurante. Então, eu preferia não mandar em casa porque eu espero que ele venha. Então, venha no restaurante. Passe bons momentos. Faz parte da alegria, da nossa alegria de sair, de passear no shopping, de ir na rua, de você sair e ver gente. Não é tipo... A casa da gente é o melhor lugar do mundo, principalmente depois que você sai. Quando você chega, você sabe que é o melhor do mundo. Mas... precisa sair, né? Enfim. Precisa. Então, só que agora... como não pode sair, né? Agora, como não pode sair, a gente manda em casa. O sanduíche vai até a casa da pessoa. E você está entregando só sanduíche ou está entregando prato também? A partir desta semana, a partir de sexta-feira, a gente começa um cardápio que a gente entrega os pratos, as carnes. E aí, principalmente, a gente teve assim, a gente acha que as pessoas em casa preferem pedir para 2 pessoas, para 3 pessoas, e com isso nós conseguimos fazer os pratos para 2 pessoas, para 3 pessoas, que vão ser muito mais econômicos para as pessoas, sabe? E também, por outro lado, acho que isso vai ser uma necessidade no Brasil de que as ofertas sejam mais baratas, porque as pessoas estão diminuindo a eventual poupança que tinha ou estão apertando o cinto. Porque diminuiu o dinheiro agora e vai diminuir mais ainda ali na frente, né? Vai diminuir preparando para isso. Exatamente. Tanto quanto nós fizemos desde o início, nós temos um prato pronto que a gente vende no delivery que só vai congelado para casa, mas ele é um prato pronto. Prato pronto é uma maneira bonitinha de chamar uma marmita, sabe aquela marmita que tem três repartições dentro? E a gente fez uma linha de pratos prontos que ela começa com R$9 e é uma refeição muito boa, sabe? Muito simples, e eu acho que o simples é imbatível, o simples bem feito não tem nada melhor, mas arroz, feijão, linguicinha, arroz, feijão, picadinho de carne, sabe? Mas começa com R$9 e vai até 18, que daí é estrogonofe, etc. Então, você pode pedir 10 pratos, 20 pratos prontos, põe no congelador, quando quer comer, põe no micro-ondas, 6 minutos, você tira, está ótimo, e é de ótima qualidade, muito simples, de ótima qualidade, que é exatamente pensando que as pessoas também vão precisar comer arroz e feijão de vez em quando, que faz parte da nossa cultura, e vão precisar gastar menos. Não é? Então, isso a gente já tem. Você está lançando agora? Não, esses pratos prontos a gente já tem. Existia. A gente está tanto no Madeiro App, Jerônimo App, que são os 2 aplicativos que são as nossas plataformas, quanto nós temos no iFood. Então, pode pedir. Os 2? Nos 2. Tem os 2 no iFood? Tem os 2 no iFood. E nos 2 você pode comprar o prato pronto. Tá, e na sexta-feira você começa a entregar prato sem ser congelado, é isso? Exatamente, aí pronto. Parmegiana, nós temos os filés mignons com molho
por exemplo, de mostarda, steak poivre com pimentas, enfim, toda a linha de filé mignon, a linha o filé argentino grelhado na Como é que você churrasqueira. começou? Como é que você começou essa cadeia? Você vende o congelado e o prato pronto na 199, quer dizer, em todas as cidades, que são quantas capitais, 199 lojas? Ou quantas cidades? Olha, eu não sei exatamente bate-pronto em quantas cidades, mas a gente tem em quase todos os estados do Brasil. Inclusive, temos Belém, temos no estado do Pará, nós temos o Nordeste, a gente tem na maioria, não estamos ainda em 2 ou 3. E aí, no Sul, Sudeste, a gente tá em todas, né? Eu comecei... O seu plano qual é? É estar no Brasil inteiro? O plano é estar no Brasil inteiro. Porém, a gente sabe que quem é mais importante do ponto de vista de mercado, sem dúvida nenhuma, é São Paulo. E a gente está focando muito em São Paulo, tanto a capital quanto o interior, porque a gente viu que o Jerônimo, principalmente, foi uma rede que deu muito certo, que tem um movimento muito, muito bom, com mais pessoas do que o Madeiro, porque é mais barato, sabe? Então, o Jerônimo chega a custar aí, o Jerônimo custa metade do Madeiro, mais ou menos a metade. Então, tem muito mais gente na pirâmide de financeira, na parte de baixo, quanto mais na base, tem mais gente, evidentemente. Claro. Claro, então a gente tem uma oferta e tem uma demanda muito grande no Jerônimo e a gente quer expandir o Jerônimo. Você está pegando agora todas as classes, né? Essa é a ideia. Em todos os segmentos. Exatamente. E você começou como? Porque eu soube que eu li alguma coisa que você começou em Santa Catarina, que foi a virada sua, né? Para o sucesso. Isso. Você começou sempre em Curitiba. Comecei em Curitiba, mas aí minha história, eu volto mais para trás um pouquinho. Meu avô e meu pai eram madeireiros aqui no interior do Paraná, em Prudentópolis. Quando eu fiz a faculdade, terminei a faculdade, fui vereador, inclusive na minha cidade, com 20 anos. Tive lá, dei minha volta na política, e eu sempre falo que eu tive 2 grandes alegrias na política. Quando eu me elegi vereador com 20 anos e quando, 1 ano e meio depois, eu renunciei. Então, foram minhas 2 grandes alegrias. Você renunciou? Renunciei, sabe? Não era o que eu pensava. Eu saí de uma faculdade de Direito, fazia uma faculdade de Direito, eu era muito idealista, e eu pensava que a coisa funcionava ali, né? Eu, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, eu vi que não funcionava, eu digo, eu não quero mais, vou renunciar a isso, eu não quero mais. E aí, meu pai era madeireiro, e eu trabalhava com meu pai na madeireira dele. E aí que eu tinha naquela época, tinha lá o presidente da República, que era o general João Batista de Oliveira Figueiredo, e eles tinham todo um chamamento, um convite para que as pessoas fossem para o norte do Brasil, principalmente para Rondônia, Mato Grosso, Rondônia. E eu acabei indo para Rondônia e fui morar em Rondônia, daí fui fazer uma serraria lá, porque eu venho de uma família de madeireiro. E eu fui fazer uma serraria lá, inclusive tinha o INCRA, ele doava os terrenos, 40 hectares para cada parceleiro, para cada pessoa que ia para lá, e essas pessoas eram obrigadas a cortar 40%, até no mínimo 40% das árvores para fazer plantação de café, plantação de feijão, plantação de arroz. Era um programa que tinha no governo. Enfim, e aí eu fui a convite, vamos dizer, entre aspas, do governo, eu fui ver e acabei ficando lá como fiz uma serraria pequena, depois eu cresci e tal, e eu fiquei morando em Rondônia durante 15 anos. Morando. Eu tive 2 filhas lá, a Liza, que mora em Miami hoje, e que eu tô louco para que ela volte embora, me ajudar aqui, mas enfim... a Maísa, nasceram lá, e eu voltei daí de Rondônia quando elas tinham 10 anos. Sabe, e até por uma curiosidade, né? Você conhece o norte do Brasil, você sabe que essa região é uma região muito, muito dura, muito áspera, não é fácil. E eu não tinha mais como deixar as crianças estudando lá, eu resolvi voltar para o sul, sabe? E quando eu cheguei aqui, eu senti falta de cozinhar. Porque nesses 15 anos que eu morei lá, eu cozinhei todo dia. Eu venho de uma família que comia bem. E chegou lá, a cidade que nós morávamos tinha 3.000 pessoas. Eu tinha que cozinhar. Então, eu cozinhei todo dia e peguei gosto pela comida. Quando eu voltei, eu pensei, vou abrir um restaurante.
sabe? Porque eu aprendi a cozinhar e gostei disso. E daí que eu abri o restaurante Durski em 1999 e em 2005 eu abri o restaurante Madeira. E aí venho tocando e ampliando os restaurantes. Mas aí você, parece que durante um período não fez muito sucesso, é isso? O Madeira eu abri em 2005 e até 2010, final de 2010, eu tinha aberto 6 madeiras. Os 6 deram prejuízo. O primeiro deu prejuízo, abri mais um, deu prejuízo. O terceiro deu prejuízo, o quarto, o quinto. No sexto restaurante... E por quê? Bom, aí é um ponto-chave, né? O primeiro, porque eu fiz num lugar ruim, num ponto ruim, sabe? Porque é no centro histórico de Curitiba. O segundo, eu fiz num shopping que abriu muito mal, no shopping novo. O terceiro também abri num shopping aqui em São José dos Pinhais, que era um shopping novo. E eu entendi depois, hoje a gente entende que as pessoas não vão no shopping novo. Quando abre um shopping, as pessoas vão, num primeiro momento, conhecer e ver o shopping e volta para aquele que elas estão acostumadas, que conhece o lojista, que sabe como funciona o estacionamento e não vai no novo. E o shopping demora 3, 4 anos para maturar um shopping. Para pegar. Então, eu fui errando. Mas e aí até que eu fui para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, daí estourou lá, mas era só temporada. Depois da temporada, caiu tudo de novo. Eu fiquei sem cliente. E fui colocando em outros shoppings, e assim, eu sempre fui muito otimista. E isso até... um empreendedor, se não for otimista, não pode ser empreendedor. Tá liquidado. Tem que achar que dá certo. Já nasce liquidado, né? E aí eu fui olhando o que tinha de errado no meu negócio. O produto era muito bom, todo mundo falava muito bem. Poxa, esse cheeseburger é tão bom, né? Então, o produto é muito bom. O atendimento, eu tinha certeza que era bom, porque a gente caprichava, a gente é muito humilde no tratamento, a estrela é o cliente, não somos nós, etc. Então, o lugar lindo, os projetos da Catherine são lindos, né? Então, imagina, você tem um restaurante que a comida é boa, que o atendimento é bom e que o lugar é lindo e agradável. E por que não dá certo? E aí eu pensei, o último fator que eu posso pensar é porque é caro. E aí eu diminuí o preço em 42%. Um cheeseburger era R$29, eu baixei para R$19. Então... E aí eu fiz uma mudançazinha que eu tinha um hambúrguer de 260 gramas, eu fiz 2 de 130. O que eu ganho com isso, com a mesma quantidade? Eu ganho no tempo da grelha. Então, quando eu grelhava um hambúrguer de 260 gramas, demorava 20 minutos. 2 hambúrguer mais fino demorava 7. Então, eu ganhei na velocidade. Com isso, eu baixei o preço e mudei até de nome. Era Madeiro Prime Steakhouse. Eu mudei para Madeira Express. Express porque é rápido, Express porque é barato. E aí estourou. Estava represado no preço. Então, a comida boa, o atendimento... De fato, né? Comida boa, atendimento bom, ambiente bom. Mas se for caro, ninguém vai. Eu aprendi, Leda, nessa história, que pobre precisa pagar barato. Rico adora pagar barato. Então, ninguém quer pagar caro. Não é? Então, e aí, preço, você conquista o direito de cobrar. Eu entrei e fui cobrando caro no começo, cobrando aquilo que valia meu produto, o que eu achava que valia. Mas você pode até cobrar, mas você vai ter que ralar alguns anos e mostrar para as pessoas que vale a pena. Olha, vale a pena eu pagar um pouco mais, mas você não pode entrar atropelando. E aí, quando eu baixei o preço, aí estourou. Aí estourou. Começou. Exatamente. E você nunca mais cozinhou? Não, eu cozinho. Eu cozinho. Só que agora nós temos uma cozinha central onde a gente é muito verticalizado no Madeira. Isso eu tenho a maior curiosidade, porque como é que alguém tem 199 lojas e mantém o mesmo padrão? Quer dizer, você manda o hambúrguer para as lojas você ensina a fazer, e aí ninguém te trai e abre uma outra concorrente de frente a você? Não. Tem a fórmula, como é? Não. Primeiro que a gente é muito verticalizado. Nós temos uma cozinha central que fica aqui na cidade de Ponta Grossa. Eu tenho muito orgulho da minha segunda cidade, que é Ponta Grossa. Então, nós temos uma cozinha central. Só que quando eu falo uma cozinha central, parece uma coisa pequena. Mas para você ter uma ideia, de área construída tem 52 mil metros quadrados. Lá trabalham 520 pessoas na cozinha central. Então, a gente produz tudo o que a gente serve no restaurante, a gente produz. O hambúrguer, o pão, a maionese, que é a receita da minha avó. Eu faço o petit gâteau, eu faço o brigadeiro, eu faço o sorvete, faço os molhos, faço a linguicinha, defumo o bacon.
A gente faz tudo o que a gente serve nos restaurantes, eu faço em Ponta Grossa. E desde Ponta Grossa, eu distribuo para todos os restaurantes com nossos caminhões. Também a logística também é própria. A logística é sua. É. E aí, nos restaurantes, é tudo processo e procedimento, porque eles já receberam todos os produtos, e aí a gente tem muita tecnologia nos restaurantes para ajudar o nosso pessoal que está cozinhando. Então, tem um sistema, por exemplo, chamado KDS, Kitchen Display System, que você põe um hambúrguer na grelha e esse hambúrguer vai ficar 9 minutos. Então, quando der 9 minutos, esse sistema destila o hambúrguer, porque está pronto. Sabe? Quando você põe a batata frita para fritar, são 5 minutos. Quando dá 5 minutos, tem um botão quando se põe, tira a batata, está pronta. Sabe? Então, isso ajuda e sincroniza toda a entrega. Tem muita tecnologia. Você não perde nada, você não tem perda. Eu não tenho perda. Porque não queima, não passa de ponto, né? Exatamente. A gente assa o pão, a gente põe no forno, assa o pão durante 8 minutos. O hambúrguer é 9, o pão é 8. O pão 1 minuto antes, ele sai assado 1 minuto antes, que dê tempo de você cortar no meio, pôr alface e tomate, passar maionese e nisso sai o hambúrguer, você põe no pão. Caramba, então você faz cada pão na hora que vai fazer o hambúrguer? A gente assa, põe o hambúrguer na grelha e o pão no forno. Põe o pão? Põe o pão no forno ou o hambúrguer na grelha. Sai sempre pronto, por isso que sai sempre quentinho e crocante. Aí quem entra no delivery sai crocante, quentinho. Não, ele sai muito bom. Ele sai muito bom. Sai muito bom, mas sai mais ou menos quentinho, né? Ele é muito bom, mas, né, tipo, não é. A gente sabe que o produto delivery não é igual de jeito nenhum aquilo que você vai comer. Ou a pizza da pizzaria. A pizza em casa é diferente. Né? Então, mas enfim. Então, a gente, por ser muito centralizado... E aí você distribui por caminhões para todos os lugares? Para todos os lugares dos nossos caminhões. E a gente tem um treinamento muito forte do nosso pessoal. A gente treina muito. Você manda a massa do pão para os lugares? Manda o pão pré-assado, congelado. Então, quando eu ponho no forno, ele descongela e termina de assar. Sabe? E digo, ele fica melhor do que se eu assasse direto. Sabe? E aí tem toda uma logística mesmo, né? Isso de fazer tudo que usa... Até a maionese é uma loucura, né? Assim, é muito verticalizado. Pra você ter uma ideia, quando eu falei das demissões, nós dispensamos entre arquitetos, engenheiros e gerentes de obra 150 pessoas, que nós que construímos restaurantes, com nossos engenheiros, sabe? Então, a gente é muito verticalizado. A gente, sabe, a arquitetura, os projetos saem do nosso escritório, né? Onde a Kathleen... que toca que faz os projetos. Exatamente. Então, a tua filha que está em Miami toca uma unidade lá? Você tem uma unidade em Miami? Nós tínhamos, mas fazem 2 anos que a gente fechou nos Estados Unidos. A gente ficou lá 3 anos com o restaurante em Miami. Depois a Liza foi cuidar do restaurante, resolveu ficar lá, acabou casando lá. E eu adoro o marido dela também. Estou super feliz com a Liza. Enfim, ela terminou a 3ª faculdade agora, ela vai fazer acho que 5 faculdades, ela volta a trabalhar e me ajudar aqui, mas né? Brincadeira. Ela estava bom, né? E ela faz podia voltar. Pois podia voltar. Mas ela também faz as compras internacionais. A gente compra muita coisa no mundo inteiro. Por exemplo, azeite de oliva que a gente usa na cozinha central, ela compra na Grécia. O balsâmico que a gente serve no restaurante, ela compra na Itália. E aí vai. Desde embalagens no mundo, enfim. Então, ela que cuida das compras internacionais também. E aí nós resolvemos fechar nos Estados Unidos, em Miami, porque nós no ano passado, no ano retrasado, nós chegamos à conclusão que o Brasil estava muito bom. Eu continuo acreditando no Brasil, vai com corona, sem corona, isso aqui vai dar certo, porque o povo é guerreiro, valente, lutador, eu não tenho dúvida, vai dar. Com político contra, com político a favor, vai dar certo no Brasil. Mas aí nós resolvemos fazer, não faz sentido nós fazer uma expansão americana, e deixar de fazer uma expansão maior no Brasil, que nós conhecemos, que a gente já está e que a gente é conhecido. Também não faz sentido ficar nos Estados Unidos com um restaurante. Não é? Então, vamos fazer um restaurante no Brasil, nos Estados Unidos, e vamos ter um plano de fazer 500 no Brasil. Por que tem aquele? Só se fosse fazer a expansão. Como nós resolvemos fazer a expansão muito maior no Brasil, nós ficamos por aqui. E como é que você decidiu? Como é que você decide, por exemplo, ir para um estado? Você faz um tipo de pesquisa? É onde você não tem? Como é que é isso?
Hoje, isso vai mudando, sabe? Isso é meio dinâmico, assim. Hoje a gente vai olhando o delivery, cada vez mais o delivery, a gente já estava pensando nisso, que o delivery é uma tendência no Quer dizer, mundo. não tem volta ao delivery, né? Não tem Agora volta. não tem mais volta. Não tem volta. Ele já era uma tendência muito grande, agora acelerou. Né? E para nós foi muito bom, porque nós tínhamos aí 5% do 100 previsto total de delivery, hoje nós estamos em 35%. Então veja o salto que nós demos. Quando reabrir os restaurantes do Brasil, não acredito que fique em 35%, mas que nós vamos ficar com 15% ou com 20% e vamos. Uhum. Então, porque as pessoas vão ficar um pouco mais em casa, acho que tem muita mudança que vai acontecer. Né? Então a gente escolhe, principalmente agora, olhando o delivery em São Paulo. Vamos deixar São Paulo bem povoado de restaurante, vamos fazer lá 50 Jerônimos em São Paulo, para que todo mundo tenha um Jerônimo próximo de casa para a gente poder mandar o produto para ele, tanto quanto no Rio de Janeiro, em Brasília, em Belo Horizonte, em Curitiba, em toda parte. Então, sabe, a gente vai olhando isso agora. Agora me diz uma coisa, você no começo dessa pandemia, você deu uma entrevista que foi muito polêmica, né? E como tudo no Brasil está muito polarizado, eu vi umas matérias dizendo caiu um movimento no Madeiro e tal, por conta dessa entrevista, e não sei o quê. É verdade isso? Veja bem, quanto a cair o movimento do Madeiro... Caiu o movimento de todo mundo. Mas deixa eu te explicar... Essa pergunta é meio assim, porque o movimento caiu mesmo, claro. Claro. Mas deixa eu te explicar primeiro por que falaram que caiu o movimento. Primeiro que todo mundo no Brasil está muito raivoso, nervoso. Claro. Você não pode... Se você falar bom dia, o cara te xinga. Se você não falar, o cara te xinga que você não falou. Então, né, é difícil. Deveria estar todo mundo junto. Eu sempre digo que aqui no Madeiro, no Grupo Madeiro dá certo, as coisas dão certo aqui, porque todo mundo está no mesmo lado da mesa, empurrando a mesa para o outro lado. Então, se alguém vier do outro lado, a gente tira o cara que está empurrando aos contra. Ó, vem para cá empurrar para o lado certo, ou sai daí. Agora, no Brasil, metade empurra de um lado, metade do outro, e a mesa não sai do lugar. Então, e não interessa o lado que você esteja. Mas, enfim. Né? Então, com isso, as pessoas deturpam tudo. Há 3 semanas atrás, eu dei uma entrevista para a Band News, para a TV, mas eu dei há 3 semanas atrás uma entrevista gravada, que é um quadro que eles têm só de economia e tal. E tinha recém-aberto os shoppings aqui de Santa Catarina, estava aberto ali há 2 dias. E a repórter me perguntou, então abriu os shoppings e tal, como é que tá? Eu digo, olha, os clientes fugiram do shopping, sumiram os clientes do shopping, não tem ninguém no shopping. E, evidentemente, não tem no shopping, não tem nas lojas, evidentemente. Claro. Então, isso foi o que eu dei na entrevista que está aí, na Band News, se procurar. Aí esse pessoal raivoso que tem do outro lado, pegaram. Os clientes sumiram do Madeiro. Tá vendo como iam sumir? Porque, por conta do vídeo que eu fiz lá no início, que eu nunca desmereci uma morte, eu nunca vou desmerecer uma pessoa, de jeito nenhum. Mas, assim, a Kathleen, minha esposa, ela fala, Leda, eu deveria ser teu intérprete. Quando você for falar para alguém, eu vou junto para traduzir o que você fala. Porque como você não sabe pôr ponto nem vírgula, as pessoas que não te conhecem, às vezes não te entendem. Mas quando eu falei... Mas a gente está tendo muito problema de comunicação no Brasil por conta dessa raiva mesmo, né? Dessa polarização. Verdade. Aí você pega só um pedaço da frase e fica com ela. E faz um inferno, né? Faz uma loucura. Então, lá no começo eu falei, olha, eu estou muito preocupado com a crise econômica que vai vir e que o remédio não pode ser muito mais violento do que a própria doença. O remédio vai fazer muito mais mal do que a própria doença. Não pode, é desproporcional o remédio. Então, o que vai acontecer? O que já está acontecendo. Eu li hoje uma pesquisa do Sebrae que já fecharam no Brasil, já deram baixa no CNPJ 600 mil empresas, que já foram 600 mil empresas. E quais são as empresas? Pequenas e micros, são o que mais sofrem. Já foram demitidos, isso foi dado baixa no Ministério do Trabalho, etc., dos órgãos, 6 milhões de pessoas. Agora, você imagina, isso até agora, se não abrir, vai piorar, vai aumentar.
Você imagina que essas pessoas vão ter nessa crise econômica, isso vai ser uma loucura, as pessoas vão sofrer muito, as pessoas vão morrer muito mais de outras doenças, vão morrer de fome. Imagine o governo, eu parto do princípio que o governo é bem intencionado sempre. Qualquer governo. Eu tenho a felicidade de ter 2, 3 governos, 4, onde eu estou, eu acho que eles são muito bons e muito bem intencionados, fazem muito certo. Aqui em Ponta Grossa nós temos um prefeito, o Marcelo Rangel, que é ótimo. Aqui em Curitiba nós temos o Greca, Rafael, que tem adoro. feito um trabalho sensacional, que se você andar em Curitiba, você vai ver, uau, ele tem trocado todas as pavimentação, asfalto da cidade. A cidade está linda, ele está cuidando bem. Nós temos um governador excelente aqui, o Ratinho Júnior excelente, e nós temos um presidente, pelo menos, sem dúvida nenhuma, muito bem intencionado, muito honesto, que tem uma equipe muito técnica, que tem feito muito bem. A gente não vê falar mais em corrupção na esfera federal. De qualquer maneira, goste ou não goste, mas isso são coisas que são fatos, são números. Enfim, eu acho que o governo não faz mais porque não tem dinheiro, porque senão faria. Então, mas assim, a gente sabe que os problemas nos hospitais públicos não é de agora, era de antes. Eu morei no norte do Brasil, eu morei no norte e eu sei que Belém tem muito esgoto de céu aberto, que Manaus tem muito esgoto de céu aberto. Quando você vai naquelas regiões ribeirinhas de Manaus, não tem nenhum cuidado. Ninguém se preocupou com o saneamento básico como deveria, essa que é a verdade. O Rio de Janeiro, com as suas inúmeras favelas, né? E a rede de saúde, eu morei 40 anos no Rio, realmente nunca funcionou. As pessoas sempre foram mal atendidas. Então, estão sendo mal atendidas com uma pandemia também, né? Exato, né? Então, assim, eu acho que o governo vai ter menos dinheiro, porque, evidentemente, se os negócios, se o PIB baixa muito, evidentemente que a arrecadação do governo aumenta. O governo não tem outra fonte de renda a não ser impostos. Se produzir dinheiro na Casa da Moeda desse resultado, esses países pobres do mundo, era só comprar uma máquina de fazer dinheiro e dava tudo certo. Resolvia, né? Resolvia todos os problemas do mundo. Então tem que ter pagamento de impostos. Não tendo, nós vamos ter uma crise. Quer dizer, com isso vai ter menos saneamento básico, vai ter menos investimento com polícias, com viaturas, na segurança, vai ter menos dinheiro para os hospitais. Leda, tem um hospital aqui em Curitiba que eu tenho muito carinho e que a gente ajuda como pode, que se chama Hospital Erasto Gettner, que cuida de câncer. Ele é referência no sul do Brasil. O hospital está parado. O hospital está parado, sabe? Eles estão atendendo 70% menos, fazendo 70% menos de exames e de pacientes do que fazia antes, porque agora o paciente não vai porque tem medo de ir ao hospital. Está todo mundo com medo. O hospital tem um monte de restrição para receber as pessoas. A minha mãe tem 83 anos. Ela está em casa, isolada, mas ela é voluntária no hospital no Erasto Gettner. A minha mãe não pode, e ela queria ir, mesmo com, não pode vir, Dona Maria. A Dona Maria queria ir, mas não deixaram, e aí a mãe diz, Júnior, mas agora que os pacientes mais precisam de mim, porque todos os médicos e enfermeiros que eram de idade, que tinham alguma doença pré-existente, não podem. Então, eu posso, eu estou bem, a minha saúde é boa, eu tenho 83 anos, mas sou forte. Então, sabe, isso tudo vai causar as doenças mentais. Eu tenho vale o contrário, tem um hospital aqui em Curitiba, que eu conheço um dos médicos, e ele me disse, olha, quando nós começamos, isso já faz um mês, quando começou a pandemia, o coronavírus, ele disse, olha, é um hospital particular, de um dos melhores da cidade, e ele falou, olha, nós atendemos até agora 11 pessoas de coronavírus. 5 ficaram na UTI, 6 ficaram nos quartos. Atendemos 11 no período. E atendemos 12 tentativas de suicídio. Um foi a óbito, sabe? E nenhum do Covid, graças a Deus, foi. Mas se imagina, esses 11, ele disse, olha, explodiu. Como é um hospital que fica aí num bairro elegante, do melhor bairro da cidade, evidentemente é um hospital que
acho que as pessoas que tentam suicídio, acho que são as pessoas, assim, acho que tem mais condições econômicas até e se perde nessa, do que a pessoa que está lá na favela, na comunidade, que esse tem mais. Esse é mais, tem o lombo mais grosso, né? Esse aguenta mais a pancada, né? É Mas, verdade. enfim, isso nós vamos ter Está muita mais consequência. acostumado, né, na verdade. Está mais acostumado. Então, o que eu falei lá é que eu estava muito preocupado, que sim, estava preocupado com as pessoas que iam morrer. Claro que eu estava preocupado e nós tínhamos que fazer tudo. Segure os velhinhos, segure as pessoas que têm, isola as pessoas que têm alguma doença, mas nós não podemos parar o Brasil, pois sabemos e não podemos ficar parados. Nós vamos quebrar o país e quem mais vai sofrer não sou eu, não é você. Quem vai sofrer é o que não tem recurso, são o desempregado. Aqui em Curitiba tem, em cada quarteirão tem um morador de rua. Você vai na farmácia, tem um morador de rua te pedindo dinheiro. E há 2 meses atrás não tinha isso. Foi muito evidente que isso aumentou muito agora. Imagine o quanto vai virar. 6 milhões de desempregados até agora. 600 mil empresas fechadas até agora. Isso registrada nos órgãos públicos. Isso é o que a gente tem estatística, né? Fora o que a gente não tem estatística. Tá, Então, a gente não sabe. Essa era a minha preocupação. Mas... E é uma preocupação do presidente Bolsonaro também, e a preocupação de todos os empresários, né? Das associações de hotéis, associações de bares e restaurantes, o pessoal do turismo, todo mundo, né? Sabe que... Não, e todo mundo que está lúcido sabe que veio uma crise econômica violentíssima e que é preciso um plano para reabrir, né? Claro, e todo mundo... Também ninguém quer morrer, ninguém quer que o outro morra, então tem que ter um equilíbrio e tem que ter um jeito de fazer, né? Cauteloso, não sei. Eu também não sou especialista nisso, né? Eu também não, mas Santa Catarina está aberto. Tem que ter um jeito. Santa Catarina está aberto e está funcionando. Há 3 semanas e o número de óbitos é um dos mais baixos do Brasil. Aqui no Paraná, nós estamos com os restaurantes que estão na rua abertos, os shoppings estão fechados, mas o comércio está aberto. Todo o comércio que é de rua está aberto. Santa Felicidade está aberto? Santa Felicidade está aberto, está aberta. Os restaurantes são abertos. Estão abertos, sabe? Então está tudo bem. Campo Grande está aberto e está tudo bem, no Mato Grosso do Sul. Então, enfim. E o que acontece é que as pessoas têm que pensar que o pequeno empresário, o microempresário, o empreendedor... vai sofrer mais. Mas a pessoa que está trabalhando, que levou 10 anos, 15 anos ralando, sofrendo para botar um negócio em pé, quando ele põe uma empresa em pé e leva 15 anos, leva 10 anos, não é assim, é difícil conseguir fazer um negócio dar certo. Quando dá certo, vem uma pandemia dessa, e aí por uma determinação de alguém que fecha tudo e você vai quebrar. Como eu vou quebrar se eu tenho 15 anos na minha vida aqui, 20 anos, 30 anos? O Madeiro não vai quebrar, o Madeiro tem caixa, tem estrutura, mas os pequenos já estão. Madeiro, todas as lojas são suas? Nenhuma é franquia? Não, todas as lojas, todos os restaurantes são próprios, sabe? Esse foi lá no começo a gente fez franquia próprio e depois a gente resolveu mudar e vimos que quando nós somos muito verticalizados, nós produzimos tudo o que servimos nos restaurantes e mais. A gente não usa nenhum tipo de conservante nos restaurantes, na comida que a gente faz. Eu faço comida que nem minha avó me ensinou, que nem minha mãe me ensinou. E quando a gente faz tudo o que a gente serve nos restaurantes, quando nós temos a logística, os caminhões, quando nós temos a engenharia, a arquitetura, não faz sentido eu terceirizar logo o contato com o cliente. Então, lá atrás, a gente recomprou os restaurantes e nós... Esmeralda, né? Exatamente. O diamante é esse. Exatamente. Agora, me diz uma coisa, o Luciano Huck é seu sócio? Ele é sócio, sim, sabe? Ele entrou lá atrás... São vários sócios? Hã? São vários? Vários sócios? Não, ele é sócio no Grupo Madeira, mas não é uma parte relevante, sabe? É uma parte que não é relevante no contexto da empresa, sabe? Mas é assim. E o Diogo Portugal? O Diogo Portugal é um querido. É um querido mesmo. O Diogo Portugal é sensacional. Né? Eu tenho o maior carinho. Grande humorista, Diogo Portugal. Gosto muito. Eu tenho o maior carinho. Grande pessoa também. Sim, grande pessoa. Eu tenho o maior carinho pelo Diogo. Ele nos ajuda bastante, sabe? Tipo assim, o Diogo Portugal,
é uma pessoa que a gente patrocina o Diogo já há alguns anos, principalmente no Risorama, quando ele faz o Risorama. Ah, o Risorama, que é dele, a gente sempre está junto no Risorama. E eu sempre digo, o Diogo é o melhor investimento que alguém pode fazer, porque ele entrega muito mais do que ele recebe, sabe? Ele é um cara sensacional. Ele é sensacional. Ele é muito legal mesmo. É. Muito bom. E uma boa pessoa também, né? Boa Uma pessoa. pessoa legal, bacana. É sim. Bom, eu estou impressionado com as 35 lojas, porque eu achei que ninguém ia me responder isso esse ano. Eu vou abrir mais negócio, entendeu? Achei que todo mundo ia tentar se equilibrar. Mas eu fiquei animada com você abrir mais 35 lojas. Nesse caso, né, Leda, tem o lado, tudo tem o lado ruim e o lado bom. O lado ruim, o lado que eu fico muito triste é que 20%, 30%, a gente não sabe, tomara que seja menos, Mas vamos lá, o número que você começou dizendo que iam fechar de bares e restaurantes, então vamos fechar 20%. Quer dizer, isso é uma tristeza, sem dúvida nenhuma, é muito ruim. Mas, de qualquer maneira, é a realidade. Tanto quanto a tristeza de tudo que acontece ruim, depois vira a realidade e paciência, tem que aceitar. Então, esses 20% que vão fechar, e já tem muitos fechando, já tem redes aí que já anunciaram que já encerraram as operações, isso abre espaço para que a gente abra um restaurante nesse shopping que alguém fechou. Então, esses clientes, que seja em menor número que vão ter, mas vão ficar com menos oferta. Então, esse é o momento de aproveitar esses espaços que vão ser abertos nos shoppings, nas ruas, e tem muito ponto bom, tem muita coisa que dá para aproveitar. Eu sei que tem um lado que pena que fechou, mas por outro lado, olha, vamos lá aproveitar. Mas se a gente olhar para o outro lado, você vai contratar pessoas para trabalhar nessas 35 lojas. Sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida você tem nenhuma. Ideia de quanto, não? Olha, será que são os mesmos 600 que você tirou? Não, os 600 vai ser mais que 600. Vai ser mais que 600, porque nós tínhamos um plano de contratação esse ano de 2.000 ainda, sabe? Então, esses 600 a gente está mantendo o pagamento lá, a doação dos R$500. E aí os novos, depende de quando termina a pandemia, a gente contrata os 600 e mais 1.000, ou 600 e mais 500, ou 600 e mais 200. Então, tomara que termine logo, para que a gente possa contratar mais. Contratar logo, e contratar mais. Tomara mesmo. Pois é. Tomara em Deus. Vamos esperar, né? Não podemos fazer outra coisa. Vamos esperar, mas assim, naquela... Mas vamos falar nisso, né? Para ver se estimula a abrir, né? Pois é, mas naquela, né? Se me perguntarem como é que você está, digo, estou com fé e com raiva. Não é tipo, de acontecer isso tudo, o Brasil estava tão bem, estava meio tão bem, porque não é tipo assim, dá uma tristeza de ver tanta perda, né? Dá uma tristeza. Não é tipo... Dá uma tristeza danada. Pois é. Mas, sei lá, eu acho que as notícias são de que as pessoas estão mais abertas a usar os medicamentos, como a cloroquina e tal, então talvez isso permita que mais gente fique curada, e isso estimula todo mundo, os governos a flexibilizarem mais, e aí a gente vai retomando devagarinho, com todos os cuidados possíveis, né? Porque são fundamentais a economia e o emprego. Pois é. Eu acho que esse é o principal de tudo, né? Mas, sei lá, né? Enquanto alguém não sei lá, todo mundo tá implorando que abra, né? Daqui a pouco alguém enxerga, olha, tem que abrir mesmo. Coitado do nosso presidente lá, já está pedindo, mas, puxa, sozinho não vai, né? Sozinho não vai. Mas também eu acho que os estudos para a vacina estão adiantados, avançaram mais hoje ainda. Pois é. 8 primeiras pessoas que receberam a dose, a partir de março, já estão sem a doença, entendeu? Há um avanço aí também de vacina, isso vai ajudar a gente poder... E aceitar a cloroquina, né, para a gente poder avançar. Pois é, mas assim, quando a gente olha, também não sou cientista e nem médico, mas quando a gente nem olha... eu, mas eu estou entrevistando tanto médico que fala bem da cloroquina que eu já estou acreditando. Mas assim, a gente olha no mundo inteiro, a proporção sempre é igual, né? Tipo assim, quando lá nos Estados Unidos, que né, tem 90 e poucos mil, mas quando você olha lá a Itália com 20 e poucos mil,
né? Quer dizer, claro, é muito pior nos Estados Unidos? Acho que não, porque nos Estados Unidos tem 6 vezes, 7 vezes mais pessoas. Lá tem 340 milhões, 330 milhões na Itália tem 50. Então, quando se olha os números, mais ou menos né, proporcional a isso, né? Tem que pensar no nível da população, né? Tem que pensar no Não nível da pode falar, população. no Brasil tem mais mortes que na Bélgica, sim, mas olha a população da Bélgica e olha a população do Brasil. Claro, A claro. gente tem que ficar atento a esses dados, senão a gente também desanima e a gente não pode desanimar. A sem esperança dúvida. também é uma mola mestra desse negócio. E tem mais uma coisa que me deixa assim pensando e chateado, Leda. Eu nesse momento eu acredito em duas coisas, sabe? Acredito em duas coisas que eu realmente acredito. Eu acredito em Deus e sempre acreditei. Sou católico e vou na igreja todo domingo. Tem duas coisas que a gente se sente muito bem depois termina. Quando você vai na missa e quando você faz exercício. Né? Quando você termina, ufa, que bom que eu fui. Que bom, né? que acabou. Que bom que eu fui. Né? Então, você sai muito bem, você termina muito bem. Mas, assim, e outra coisa, a primeira que eu acredito em Deus, e a segunda eu acredito em estatísticas e números. Eu acredito na matemática, ponto. Então, quando eu estou meio desesperado de ver o que será que vai acontecer, vamos pesquisar. E eu entrei esses dias fazendo uma procura, quantas pessoas morrem no Brasil por ano. E aí, fazendo a pesquisa, você entra no site do IBGE, e no Brasil, em 2018, 2019 não tem o fechamento ainda, no Brasil morreu 1.278.000 pessoas em 2018 de todas as mortes. De todas as mortes. Então, são 1.278.000 pessoas. Quer dizer, vamos lá falar, vamos pegar 2 meses, então, que tem a pandemia no Brasil, e pegar 2 meses lá. Então, 1.278.000 dividido por 12 vai dar 100 e poucos mil pessoas, 105 mil pessoas morrem por ano no Brasil. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas nasce em 2 milhões. Nasce em 2 milhões. E assim, a gente sabe que a gente vai morrer. Esse é o ponto. E a gente sabe que mais gente vai morrer. Eu adoraria que fosse boato isso, mas é verdade. Isso é verdade. Então nasce... Eu adoraria que não fosse. Pois é, morre no Brasil de todas as doenças 105 mil pessoas por mês. Morre. Morre porque ficou velho, morre de câncer, morre de assassinato, morre de acidente de trânsito, morre de erro médico. Agora, vamos pensar o seguinte, se morrem 100 mil pessoas por mês no Brasil, isso lá em 2018, esses dados são oficiais, se tivesse um investimento e as pessoas realmente estivessem preocupadas, os governadores e os prefeitos estivessem tão preocupados com a vida das pessoas, eles deveriam reduzir em pelo menos 30%, que são o quê? Da violência. 7 mil pessoas morrem de morte violenta no Brasil por mês. Quer dizer, então, se reduzisse as mortes violentas com mais segurança, se reduzisse, ou tivesse um serviço nos hospitais melhores do que a gente teve a vida inteira, se as estradas fossem melhores, a estrada aí que vai do Rio de Janeiro para São Paulo é muito boa, mas nos interiores aí é muito ruim. Então, é terrível. E que causa muito acidente. Quando você vai para Minas Gerais, você vê que tem acidente demais. Quer dizer, então, se reduzissem em 30% as mortes que poderiam ser evitadas, que poderiam, desses 105 mil, 30% daria para evitar, salvariam 30 mil pessoas por mês, todos os meses no Brasil, pelo resto da vida. Sabe? Então, veja quanto nós podemos fazer pelo Brasil, olhando também, ajudando o Hospital do Câncer, ajudando o governo. E o governo fazendo saneamento básico. E o governo fazendo as saneamento condições básico. de vida das chamadas comunidades, né? Então, há muito o que fazer, né, Júnior? Há muito o que fazer no Brasil. Investindo em educação, em Com segurança. certeza. Não é tipo assim, então isso vai piorar, porque se o governo tem menos dinheiro, vai investir menos, esse número deve aumentar muito na sequência, né? Porque as pessoas vão ter menos segurança, menos saneamento básico, menos educação. Mas enfim, né? Mas vamos manter a esperança. Totalmente, vai dar tudo certo, não tenho dúvida nenhuma, sabe? Vai dar certo. Se Deus quiser. Mas principalmente vai dar certo se todo mundo voltar a trabalhar e produzir. É verdade. Não é? Eu te agradeço muito o tempo,
as explicações, a entrevista. Muito obrigada. Muito obrigado Boa a você. sorte aí. Vamos, estamos juntos, vamos nessa. Vamos sim, tamo junto. Um beijão. Obrigado. E sou super teu fã. Oh, muito obrigado, obrigada mesmo. Valeu. Beijo. Um abraço. Tchau. Outra.